Café com Cavanha. Estamos com Adriano Pires, sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBIE, doutor em Economia Industrial pela Universidade de Paris. 13. E na moderação conjunta comigo, Alberto Bucheri, geólogo, advogado, doutor em ciências e sócio fundador da consultoria Geolagos. Bom dia, Adriano. Bom dia, Cavanha. Prazer participar do seu café. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado pelo apoio. Obrigado. Bom dia, Adriano. Bom dia para você. Adriano, Golfo Pérsico, problemas na Arábia Saudita, drones e o preço internacional sobe. E a Petrobras diz, não vou aumentar no Brasil. Logo depois ela diz, vou aumentar só a gasolina e não o diesel. O que isso significa? Olha, esse evento, para mim, pessoalmente, que acompanho o mercado de petróleo há muitos anos, foi um evento positivo. Por quê? O que aconteceu? Aconteceu que num sábado, uma infraestrutura grande de petróleo, uma refinaria, foi atacada por drones na Arábia Saudita, né? Isso provocou imediatamente um aumento no preço do petróleo, né? Esses eventos aí são comuns na indústria do petróleo, né? Você teve guerra do Kuwait, guerra do Iraque, Yom Kippur, quer dizer, então o mercado de petróleo é um mercado muito volátil, né, a essas questões geopolíticas. Com certeza a mercadoria mais volátil, o commodity mais volátil do mundo a eventos geopolíticos é o petróleo. O que a Petrobras falou? Olha, eu não vou aumentar no momento, mas não disse também quando ia aumentar. Então acho que ela teve uma atitude correta, porque quando você teve o ataque, você começou a ter também um movimento especulativo com o preço do petróleo, uma volatilidade muito grande. Então qual é a posição correta que a Petrobras teve? Teve a cautela, vamos esperar a volatilidade diminuir para ver qual vai ser o novo patamar do preço do petróleo após esse evento da Arábia Saudita. Lembra que na sexta-feira o petróleo estava na casa de 59, 60 dólares, né? E ele chegou domingo a quase 70 dólares. Aí segunda-feira ele começou a dar uma acalmada com as notícias que os Estados Unidos ia colocar estoques no mercado, com a própria Arábia Saudita dizendo que ela ia conseguir voltar com a produção normal mais rápido do que se imaginava, né? E na terça-feira, né, a volatilidade diminuiu muito, né? E já deu para sentir, quem estava acompanhando como eu o preço do barril, que na terça-feira você já estava vendo uma nova preço de petróleo, um novo preço de estabilização na casa dos 63 dólares o barril. E a Petrobras, quer dizer, com a equipe competente que ela teve, percebeu isso. O que ela fez? Bom, se o novo patamar é 63, volatilidade caiu muito, está na hora então de aumentar a gasolina e o diesel, porque caso não aumente a gasolina e o diesel, quer dizer, a empresa começa a perder dinheiro, né? E quanto mais perde, mais difícil é de recuperar e maior vai ter que ser o percentual do aumento. Então, eu acho que a Petrobras teve pela primeira vez, talvez, em muitos anos, desde que eu acompanho aí a política de preços, ela agiu de forma correta, cautelosa, com serenidade, e a gente só tem que dar os parabéns aí à diretoria da Petrobras pelo comportamento da empresa diante desse evento lá da Arábia Saudita. Agora, ela fez o aumento só na gasolina, não no diesel. Isso tem algum significado? Não, ela fez diesel e gasolina. Ela fez os dois? Fez diesel e gasolina. Agora, recentemente, na semana passada, ela fez gasolina só. Mas, de qualquer maneira, ela fez as duas logo na terça-feira, na quarta, não me lembro bem, posterior ao evento da Arábia Saudita, né? E a gente está vendo, quer dizer, estamos realmente com um novo patamar. Quer dizer, o preço não subiu tanto como a gente imaginava, até porque, né, o que aconteceu? Lá, antes do ataque da Arábia Saudita, o mundo já estava apresentando sinais de recessão econômica, né? E quando vem a recessão, o preço do barril estava caindo. Então o ataque na Arábia Saudita foi feito num momento de preço de petróleo em queda. Por isso também que ele não subiu tanto, né? Como poderia subir se você estivesse num momento de crescimento da economia. De qualquer maneira, a gente teve alguns aprendizados ali. Primeiro, na minha opinião, ficou claro, né, a fragilidade, né, da segurança daquelas instalações, né? Pela primeira vez a gente teve ataque de drone, né? A gente atacava antigamente com bomba, com avião, né? E aquilo ali então mostra fragilidade, né? A fragilidade significa um risco maior significa preços maiores, né? Então, a segunda coisa, do ponto de vista geopolítico, é que aquilo ali, o que a gente ficou com muito receio, foi que as relações Teherã-Washington ficaram mais tensas, né? E nós temos dois governos complicados, né? Do ponto de vista de serenidade, né? Tanto o governo Trump nos Estados Unidos quanto o governo lá dos ayatollahs no Irã, né? Mas, enfim, a coisa parece que deu uma certa serenidade, estamos com um patamar um pouquinho mais alto do preço do barril, e a Petrobras, eu acho, volto a repetir, saiu muito bem no evento. Ótimo.
Ok, vamos lá. Adriano, ainda na questão de preços de derivados, né? Nós temos aí uma novidade que é a proposição do senador Prats, projeto de lei do Senado. Eu vou até ler aqui porque são as inovações que ele traz, né? Ele tem 3 pontos aqui importantes. A ANP estabelecerá preços máximos para os produtores e importadores de gasolina, diesel e GLP, devendo observar na média a paridade internacional de preços, na média, né? Depois, que os produtores e importadores de gasolina, diesel e GLP encaminharão à ANP informações detalhadas sobre a composição de preços de realização da gasolina, diesel e GLP. E que a ANP vai publicar relatórios semestrais sobre a composição dos preços aplicados ao longo do período e previsão do semestre seguinte. Então eu quero saber, na sua visão, que contribuição positiva ou negativa esse projeto de lei pode trazer para a indústria e para o mercado geral de óleo e gás no Brasil? Olha, eu acho que o projeto aí do senador Jean Paul Prats, né, que até é meu amigo, eu acho que ele não ajuda em nada, né? Ele representa a volta ao atraso, né? Principalmente num contexto hoje, né, que a Petrobras está anunciando venda de refinaria, né? Então a Petrobras hoje tem 98% da capacidade de refino no Brasil, ela está anunciando aí a venda de metade dessa capacidade, né? 50% da capacidade, que são acho que talvez 8 refinarias que ela está falando, né? Isso é uma mudança muito grande no setor de downstream no Brasil, né? O monopólio, né, que restava, né? O monopólio de refino sempre foi o monopólio mais xiita na Petrobras, né? Mais do que a questão do upstream, né, que a gente tem um sucesso absoluto aí desde a abertura do mercado em 98 com os leilões, né? Já fazia até parceria, já fazia parceria, ela investia fora do Brasil, né? Então o monopólio mesmo, o monopólio sempre foi o refino, né? E agora o governo resolveu enfrentar esse monopólio, desde o governo Temer, né? Lá no governo Temer, a direção lá na época da Petrobras, do presidente Pedro Parente, já tinha anunciado, né, a venda de refinarias, até falando que ia vender 4 refinarias, que a Petrobras ia ficar com 40%, ia vender 60%. Tinha um projeto que acabou não andando, né, porque teve a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros abortou o projeto de venda de refinaria. E agora, no governo do presidente Bolsonaro, está sendo retomado, né? E se você colocar qualquer tipo de lei, né, que passe a impressão de intervenção nos preços, como esse projeto do senador Jean Paul Prats, você afasta o investidor. E para a Petrobras hoje, não é um bom negócio ser dono de 98% do refino, né? Por que não é? Porque onde a Petrobras tem as maiores rentabilidades é no pré-sal, ela precisa de dinheiro para investir no pré-sal. Agora mesmo ela vai participar desse leilão da seção onerosa, aonde você tem um bônus de assinatura de 106 bilhões de reais. E ela só vai conseguir participar desse leilão porque ela está recebendo do governo, né, aquela quantia relativa também a essa questão da seção onerosa, que foi acerto de contas entre aquele momento que foi feito o contrato de seção onerosa em 2010 e o que aconteceu depois quando ela declarou comercialidade. Então ela está recebendo aí 9 bilhões de dólares, né, do governo, né, que ela vai pegar esse dinheiro para entrar nesse leilão da seção onerosa, que é fundamental para o futuro da empresa. E do ponto de vista do consumidor também, quer dizer, eu acho que concorrência é a melhor forma de defender o consumidor. Então me parece que a venda de refinarias é bom para todo mundo. É bom para o consumidor, é bom para a Petrobras, é bom para o Brasil. E a gente, com esse tipo de projeto, quer dizer, você não vai ter ninguém querendo comprar refinaria no Brasil, né? Aliás, o grande obstáculo, mesmo sem o projeto do senador Jean Paul Prats, para que alguém compre refinaria no Brasil, é exatamente o receio de uma intervenção de preço. Vamos lá, a intervenção de preço de combustível no Brasil é recorrente, né, Gavan? Não foi o governo do PT. O governo Fernando Henrique fez isso, o governo militar fez isso, o governo do Collor, do Sarney. Obviamente, o governo da presidente Dilma exagerou, né? Eu brinco que a presidente Dilma não tomou o comprimido, tomou o frasco. Então fez um estrago brutal, né? Mas sempre foi. Então essa aqui é a grande questão. Então a gente tem que criar, na realidade, a segurança regulatória, a segurança jurídica para atrair investidor para comprar a refinaria. E esse projeto do senador Jean Paul Prats vai na contramão. Você tem a percepção clara de que a venda do refino fará redução de preços, mas em que período? Como é que você enxerga isso ao longo do tempo? Olha, eu não estou preocupado com redução de preço.
eu estou preocupado com eficiência, né? Com combustível de qualidade, né? E aí eu acho que a ANP está fazendo um trabalho que eu diria assim, no mínimo, está equivocado. O que eu estou falando? O grande desafio hoje da abertura do downstream é a gente imaginar como vai ser o day after da privatização das refinarias. O que acontece hoje? O que acontece antes? A Petrobras ela nunca deixou faltar combustível no Brasil. Isso é um fato. Né? Nem a Petrobras, nem as distribuidoras em todo o território nacional. Então, a refinaria é uma unidade industrial. Unidade industrial, você para de vez em quando para manutenção. Enquanto todas as refinarias são da Petrobras, quando ela para uma, outra supre. Né? Então você tem todo um esquema, né, logístico, inclusive, para não faltar combustível. Agora, quando você privatizar 8 refinarias, como é que isso fica? Então a ANP deveria estar pensando nesse tipo de problema. A gente tem que criar uma regulação que não deixe faltar combustível no Brasil. Segunda preocupação, hoje as refinarias no Brasil, elas não falam entre si. Por que elas não falam entre si? Você não tem logística. Então vamos supor, o Cavanha compra a refinaria de Pernambuco e você compra a refinaria da Bahia. Não vai ter concorrência entre vocês, porque a concorrência entre vocês é por caminhão. E como tem frete, o frete não deixa você concorrer um com o outro. Blinda pelo frete. Blinda pelo frete. Você não tem o quê? Duto ligando uma refinaria com a outra. O que vai acontecer? Quem vai contestar o preço da refinaria em Pernambuco e na Bahia? O importador. Então você tem que ter muito cuidado para que a refinaria tenha preços alinhados com o mercado nacional. Senão ela mata o importador e você vai criar, na realidade, monopólios regionais de refino, o que é muito ruim. Né? O terceiro ponto, você tem que ter cuidado também, se você vender uma refinaria dessas para uma distribuidora, ela vai verticalizar. E ela também pode começar a fazer preço predatório, o que também é ruim. Então, por último, tem uma questão tributária muito séria, porque hoje as refinarias são substitutas tributárias. Né? Então, na hora que você privatizar, você vai ter privados substitutos tributários, hoje praticamente a Petrobras é dona de tudo. Isso também pode causar problemas de sonegação, né? Como a gente vê em alguns casos hoje já existindo. Né? Então eu acho que isso que tinha que ser a preocupação da ANP. Ela tinha que se debruçar sobre isso. Ao contrário, o que ela está fazendo? Ela está colocando TPCs na rua, discutindo fracionamento de botijão, outras marcas do botijão, TRR vendendo gasolina no imposto, venda direta de etanol, tutela bandeira. Isso tudo para mim é secundário. Quer dizer, essas TPCs que a gente está vendo no jornal, discussões acaloradas acontecendo em relação ao GLP, então está sendo uma coisa bastante forte, até porque a Petrobras está querendo vender a Liquigás, né? E esse tipo de mudança prejudica a venda da Liquigás. Né? Isso tudo, na minha opinião, só gera ruído, só gera insegurança regulatória. É o que eu chamo de um ativismo regulatório populista. Tá? Então você está discutindo o secundário e deixando o principal de lado, né? Que é o principal. É a gente estar se preparando para o day after da privatização da refinaria, que se a gente se preparar, pode sim ser criar um mercado pior do que já existe hoje. Agora, você falou uma coisa interessante, porque a competição entre refinarias do futuro, né, que serão independentes, teoricamente, e com a importação, parece que existe uns $6 de logística de proteção do internacional por barril de petróleo. Quer dizer, e aí vão ter que ser competitivos. Lógico, eu acho assim, aí esse é o papel, né, Cavanha, da ANP, do CAD, né, quer dizer, de ficar realmente... Porque é o seguinte, eu acho, quer dizer, a proteção ao consumidor tem a concorrência. Agora, cabe aos órgãos reguladores, no caso que a gente está falando de combustível, a ANP, ao CAD, por exemplo, de estar atento para que não haja abuso de poder de monopólio. Né? Tanto da parte de refinarias privadas, quando elas existirem em número considerável, quanto da distribuição, quanto da revenda. Entendeu? Então você tem que estar atento a isso. É isso que o consumidor tem que ser protegido. E não esse intervencionismo de que tem que declarar o preço tal, fazer relatório, não sei das contas. Isso tudo aí, cara, é só custo para a empresa, porque tudo isso representa custo. E o cara, se a regulação for muito pesada, o custo regulatório vai para a conta da empresa. E aí o produto tem que ser mais caro. Entendeu? Porque ele também transfere isso para o... Então, só essa bandeira populista está protegendo o consumidor, não está protegendo coisa nenhuma.
você está gerando custos que vão ser pagos no final do dia pelo consumidor. Adriano, você mencionou há pouco, né, o sucesso que foi a desconcentração, o fim do monopólio do EP e o monopólio de fato que a gente ainda tem no refino. Né? Na verdade, o único movimento de desconcentração foi nos anos 70, lá com a Refap SA, Petrobras, aquela vertiente de Petrobras e Repsol, mas que também não foi em frente, foi desfeita, né? E agora pode ser retomada com o desinvestimento da Petrobras, esse processo pode ser retomado. Agora, curiosamente, né, para você ter direitos de IP no Brasil, você tem que participar de uma licitação, ou se associar com quem já participou e venceu a licitação. E no refino, teoricamente, é mais simples, porque você só precisa de autorização da ANP para instalar uma refinaria. Se você cumprir os requisitos, você instala a sua refinaria. Então eu te pergunto, por que razão ninguém se interessou em construir um empreendimento de refino no Brasil? Construir do zero do Greenfield? Acho que é muito simples, a gente até já comentou aqui, porque existe um medo, né, de que a qualquer momento haja uma intervenção nos preços. Por que deu errado a parceria Repsol, Petrobras, Refap no Rio Grande do Sul? Porque depois que foi feita a parceria, você teve movimentos de controle de preço. Quando você controla o preço, você controla as margens da refinaria. Muitas vezes você começa a provocar margens negativas. Vamos lá, o período da presidente Dilma, o primeiro governo do presidente Dilma, gerou um buraco no caixa da Petrobras de 40 bilhões de dólares, porque ela resolveu que ia vender gasolina e diesel no Brasil um subsídio mais barato. E aí quem pagou a conta? A Petrobras e o acionista da empresa, 40 bi de dólar. Um terço praticamente da dívida da empresa, que chegou aí a 100 bilhões de dólares. Então por isso que ninguém construiu refinaria. Porque vamos combinar o seguinte, o Brasil, do ponto de vista assim, de mercado, ele é um país cada vez mais interessante de você ter refinaria privada. Por que eu digo isso? Primeiro, esse mercado é um mercado que vai crescer muito ainda. Né? Lembra que o mercado brasileiro ele tem crescido uma taxas assim, não tão boas, porque o país está, desde 2013, com um crescimento econômico zero negativo. Quando esse Brasil voltar a crescer, e vai voltar, porque a gente precisa disso, temos 13 milhões de desempregados aí, né, estão esperando esse crescimento econômico, a elasticidade, preço, né, de PIB, consumo de combustível, normalmente é 1,5 a 2. Então, quando o PIB cresce 1, o consumo de combustível vai crescer 1,5, vai crescer 2. Então, é um mercado que tem um espaço de crescimento danado. Se tem espaço de crescimento, ele é atrativo para quem? Para o cara vender produto aqui dentro. Aí você vai assim, mas o cara, em vez de fazer aqui dentro, ele pode importar, como está acontecendo hoje, né? Vamos combinar que hoje o Brasil é importador de todos os derivados de petróleo, exportador de óleo. Essa característica que precisa ser invertida. Se eu olhar o frete da exportação de óleo contra o frete da importação de derivados, eu podia pegar essa diferença aí e colocar na margem de refino. Então, o fato do Brasil cada vez mais se tornar um grande produtor de óleo significa que investir em refino no Brasil é interessante do ponto de vista econômico. E por que não investe? Porque existe uma insegurança regulatória e jurídica, né, e que se traduz naquele medo de sempre. Será que o governo vai voltar a intervir nos preços? A gente teve uma intervenção recente, a greve dos caminhoneiros, que abortou a venda das refinarias na gestão Pedro Parente. Então, esse evento, né, que a gente começou a nossa conversa da Arábia Saudita, eu fiquei contente que a Petrobras reagiu da forma que uma empresa deveria reagir se ela quer vender ativos de refino. Então, por isso que foi uma grande notícia. Então, vamos esperar assim, que o governo realmente crie esse ambiente, né, de atração de investidor, porque do ponto de vista da economia não tem por que não investir em refino no Brasil nesse momento. Esse mesmo fator que inibe a construção pode, digamos, complicar esse processo de desinvestimento da Petrobras. Com certeza, com certeza. Eu volto a dizer, o único barreira, e não é uma barreira pequena, que precisa ser superada para que a gente consiga atrair bons players, bons investidores de qualidade na compra de refinaria no Brasil, é uma barreira regulatória. Ela não existe barreira legal
E o mercado hoje, quer dizer, pelo fato do Brasil se tornar cada vez maior, um grande produtor de óleo, e pelo fato do mercado brasileiro, né, ter um espaço enorme para crescer, tudo isso é atrativo para que venham investidores refinam. Incluindo a questão de meio ambiente, né? Que também é uma trava importante da percepção de investidores, né? Isso, inclusive, a questão do meio ambiente é uma trava, mas assim, eu acho que esses investidores que vão vir para o Brasil comprando refinaria, ou construindo novas refinarias, você já vai vir com outro pacote tecnológico, né? Porque a primeira coisa que quem for comprar uma refinaria no Brasil vai fazer é reformular, modernizar essa refinaria, né? As refinarias brasileiras são muito velhas, né? A única refinaria nova aí que vai ser privatizada é a de Pernambuco, né? A Abreu Lima, né? Que, com aqueles problemas todos que a gente sabe que aconteceu lá. Mas, de qualquer maneira, é uma refinaria nova. O resto são refinarias velhas, né? Manaus, a refinaria. Manaus, por exemplo, é um exemplo que eu gosto de citar. Em tese, Manaus é uma refinaria que seria muito difícil de vender, porque é uma refinaria velha, deve ter um passivo ambiental muito grande, mas talvez seja a mais fácil. Por quê? Porque aí você tem que olhar o prêmio tributário que existe ali, né? Se você mantiver a refinaria como substituta tributária, uma refinaria na Zona Franca de Manaus é realmente muito atrativo para quem sabe mexer com essas liminares, com esse tipo de heterodoxia que a gente vê muito no mercado brasileiro, né? Isso é outro problema que também deveria ser atacado de frente se a gente quer ter uma abertura de downstream mais eficiente e atraindo players de qualidade como a gente fez no upstream. É a questão da sonegação e adulteração, né? Então isso hoje, talvez o que cria uma concorrência mais desleal no mercado é essa sonegação e adulteração, né? Principalmente na distribuição e na própria revenda, né? Então, como você tem um setor que é o de combustíveis, onde os impostos são muito altos, né? Metade do preço da gasolina na bomba é imposto, né? Aqui no Rio de Janeiro o ICMS é 34%, né? Isso aí estimula, né, a prática de sonegação, né? E de adulteração, principalmente quando você está num momento de crise econômica que você cria esses artifícios para vender mais produto. Mas eu acho que isso aí são dois fatores que também, da mesma maneira que a questão de intervenção no preço, eles criam assim, um obstáculo para os investidores de qualidade virem para o Brasil. Isso deveria também ser atacado, e não atacado do jeito que é hoje, assim, lá com o fiscal da ANP. Eu acho que a gente hoje, né, o Cavani, vive uma revolução tecnológica de tal ordem que eu acho que se o governo realmente quiser acabar ou reduzir drasticamente a sonegação e adulteração nesse mercado, né, ele tem que apostar e investir em tecnologia, né? Hoje, acho que a tecnologia aí, ela permite que você cruze, né, dados de refino com distribuição, com revenda, para que você realmente consiga diminuir, né, esse tipo de prática que só prejudica a todos, né, e principalmente ao contribuinte, né, porque no final do dia, quer dizer, ele que está pagando essa conta e essa sonegação gigante, né, num contexto de crise fiscal dos estados e da federação. Ótimo. Temos tempo ainda, Cavani? Temos, sim, senhor. Ampliando essa questão que você já mencionou, do risco ambiental, né, do risco de você assumir o passivo ambiental, quem adquirir os ativos, e aí eu digo de maneira geral, os passivos não só do refino, mas do EP também, né? Tem os campos maduros, também tem essa questão de passivos ambientais. No caso das refinarias, você ainda tem um outro risco aí, né? Que se você tiver sucessão trabalhista, porque as refinarias não vai poder parar, substituir pessoal, ela vai ter que... Então, havendo sucessão trabalhista, quem entrar pode incorporar um passivo trabalhista também, né? E essa questão de segurança patrimonial, você tem no IP, naqueles campos maduros de terra no Nordeste, problema de furto de equipamento, de peça, de assalto. No downstream você tem esses desvios, furto de derivados, dutos e tal. Você acha que esses riscos podem depreciar significativamente? Esses riscos que você falou, lógico que podem depreciar, mas de certa maneira eles fazem parte do negócio, né? Entendeu? E esse eu acho que tem como as empresas que forem entrar nesse business, elas
de minimizarem esses riscos, né? Óbvio que a questão trabalhista no Brasil está melhorando. A reforma trabalhista já foi feita no governo Temer, né? Acabando com o imposto sindical, foi um avanço. Estou vendo que está continuando no governo Bolsonaro, até porque o deputado Rogério Marinho, que agora é o secretário especial, foi ele que conduziu a reforma trabalhista no governo Temer, e agora ele é o responsável por dar continuidade a essa reforma trabalhista enquanto secretário especial. É uma pessoa de muita competência, tem feito um excelente trabalho. Eu acho que a questão do meio ambiente, quer dizer, em qualquer lugar do mundo existe, a indústria de petróleo é uma indústria que suja, vamos dizer assim, uma indústria que não colabora, né, com o meio ambiente. Hoje colabora mais, né, porque eu sempre falo, hoje as indústrias de petróleo, as empresas petroleiras, em qualquer segmento, no downstream, no upstream, elas têm muita preocupação com o meio ambiente, porque se elas cometerem algum crime ambiental, elas podem fechar a porta, né? A gente viu aquele fenômeno da BP em Macondo, que quase que a BP acaba, né? Ou ela é comprada por outra empresa, dado que as ações foram lá no chão, né? Então as empresas hoje, ninguém mais do que elas é preocupada com essa questão ambiental que está aí nas primeiras páginas dos jornais aí, a todo momento, e é o grande assunto hoje, talvez, da mídia nacional e internacional. O que a gente espera é que também a gente tenha uma postura de política ambiental que não possa ser xiita também, né? A gente tem que ter uma coisa de bom senso, pô. E isso é que falta normalmente, faltou e falta na política ambiental, né? O bom senso para a gente também precisa de gerar emprego, precisa de investimento, né? A gente tem que entender que o Brasil não é a Suécia, porra. Entendeu? O Brasil está mais para a China que para a Suécia. Na China, 70% do consumo de energia é carvão ainda, né? Nós temos uma matriz mais limpa do mundo, né? Nossa matriz energética é exemplo para qualquer país do mundo, né? A gente até deve convidar os países estrangeiros a copiarem o Brasil na questão da matriz energética, a presença de renováveis, né? Tanto na parte de combustível, o biodiesel, o etanol, quanto na parte da matriz elétrica, né? Que tem a hidrelétrica, que você tem a biomassa, você tem a eólica, que já tem 14 gigas, no Itaipu, você tem o solar crescendo, né? Então, então a gente tem que ter esse cuidado, tem que olhar, tem que prestar atenção, mas a questão ambiental faz parte do negócio. O que não faz parte do negócio é a intervenção do governo no negócio. Isso aí você não consegue quantificar, mas isso aí você não consegue fazer conta, e por isso que isso é o impeditivo maior. Queria pedir seus comentários finais, ao mesmo tempo já antecipadamente agradecer ao chefe pela companhia na moderação e ao Adriano Pires. Olha, obrigado pelo convite para estar aqui no seu café, que é tão famoso, né? E eu vou aqui, né, enquanto analista, enquanto brasileiro, vamos torcer, né, para que essa abertura do mercado downstream tenha o mesmo sucesso da abertura do upstream, né? A gente, no upstream, só teve praticamente felicidade, né? A gente teve um interregno de quase 6 anos sem leilão, né? Que eu sempre falo que talvez tenha sido o maior crime cometido por um governo contra a geração futura de brasileiros, né? Que você parou de fazer leilão durante 6 anos com petróleo a $100, né? Então você imagina a quantidade de investimentos que deixaram de vir para o Brasil e principalmente a quantidade de empregos que deixaram de ser gerados, né? E a principal vítima, com certeza, foi o Rio de Janeiro, né? Então vamos torcer para que no downstream a gente tenha esse sucesso, não tenha fatos como esse do upstream de interregnos de leilões, né? E que com isso a gente tenha um setor cada vez mais competitivo, um setor que cada vez colabore mais para o crescimento da economia brasileira. Porque eu tenho certeza hoje, né, que não existe, né, setor na economia brasileira que nos próximos anos possa gerar tanto investimento, tanto emprego e tanta arrecadação fiscal para a União, para estados e municípios como o setor de petróleo no Brasil. Eu acho que o setor de petróleo e gás é a grande aposta para a gente retomar um crescimento econômico. E para isso a gente precisa de políticas públicas consistentes e que realmente combatam, né, a questão da instabilidade regulatória e da insegurança jurídica, né? Porque esse binômio regulação e segurança jurídica, se ele estiver equilibrado, você pode ter certeza que não vai faltar investimento no Brasil no setor de óleo e gás. Excelente. Muito obrigado, Adriano. Obrigado, Bucheri.
Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos.